Desde criança, as pessoas sempre me disseram que eu tenho muito potencial. E isso, até um tempo atrás, já era o suficiente para me deixar em um estado de êxtase. Mas de uns 3 anos para cá, na realidade, isso está me deixando em estado de alerta. E o motivo pelo qual isso está acontecendo é porque eu consegui finalmente compreender a diferença entre potencial e potência. O ato de você realmente ter o poder de realizar algo. E olha, isso mudou completamente a minha vida, porém, pelo menos há posso colocar aí uns 3 meses atrás, isso começou a chegar ainda com mais força, porque as minhas responsabilidades elas aumentaram muito, e aí eu comecei a sentir um pouco mais na pele que o potencial ele é muito bom, mas ele não te entrega resultado. A questão é, eu através de diversas experiências que eu vivi e de muitas vezes escutar pessoas que eu tenho dizer que eu tenho potencial, eu falei assim, ok, essas pessoas elas vivem me dizendo que eu tenho potencial de fazer algo incrível, mas por que eu ainda não fiz? O que está acontecendo? Por que as pessoas elas falam que eu consigo fazer, mas por que eu não faço? E aí isso começou a mexer com a minha cabeça. E aí foi um momento em que eu disse, ok, eu posso fazer. Eu não sei como, mas eu tenho a capacidade de acordo com essas outras pessoas. E aí eu também passei a acreditar que eu tenho. Mas a questão é, como que eu vou fazer isso? E aí que tá. Eu comecei a pensar na resolução de problemas. Eu comecei a pensar como que eu ia crescer. E olha, eu acho que até a minha mudança do Brasil para os Estados Unidos é um exemplo muito bom disso. As pessoas elas viviam me dizendo que eu tinha o potencial de crescer economicamente. Eu comecei a olhar quais eram as opções que eu tinha. Eu falei assim, se eu tenho essa opção, se eu realmente tenho esse potencial, o que eu posso fazer para transformar ele em realidade? E aí eu vi que dentro da minha realidade, dentro das opções que eu tinha, falei, olha, mudar para os Estados Unidos me parece uma boa opção. Eu tinha o sonho de aprender inglês e eu já tinha comentado isso com outras pessoas. E as pessoas me diziam, você é jovem, você é inteligente, você tem o potencial de aprender inglês. Então eu falei assim, ok, se eu tenho o potencial de aprender inglês, como que eu vou fazer isso? Aí eu comecei a assistir conteúdo em inglês. Aí eu comecei a tentar falar inglês com meu pai, que já falava a língua anteriormente. Então, eu, após concluir isso, falei assim, poxa vida, a diferença entre quem tem potencial e quem exerce a potência está nas ações e no investimento de longo prazo. Quando eu digo investimento de longo prazo, é você começar a fazer algo sem expectativa que no curto prazo aquilo vai gerar resultado, mas no futuro, após muito tempo de prática, você conseguir atingir a potência. É o que eu estou fazendo com o canal no YouTube agora. Vocês podem ver, eu estou postando um vídeo por dia. E olha, eu não espero que esse vídeo, por exemplo, ele vai atingir um grande número de pessoas. Pode acontecer, se for da vontade de Deus, com certeza. Mas eu estou postando. Por quê? Porque eu acredito no meu conteúdo. Eu acredito que o meu conteúdo tem um potencial gigantesco. Da forma que ele está sendo gravado aqui, nua e crua. Eu sinto que tem muitas pessoas buscando por esse tipo de conteúdo mais real. Nada contra os vídeos editados, eles são muito bons também. Na real é até bem difícil competir com eles. Mas eu sinto que tem uma carência por parte das pessoas de um conteúdo que ele comunique de maneira natural com elas. Então isso quer dizer que o meu canal ele tem muito potencial. O que eu preciso fazer para o meu canal atingir esse potencial? Eu preciso de gravar vídeo todo dia. Eu preciso de ser consistente até o dia onde a minha comunicação melhorar muito mais, a minha forma que eu expresso as ideias ela começar a ser mais clara, e aí depois disso ainda criar uma base de pessoas que assistem meus vídeos, porque depois que isso acontece, o canal ele cresce com mais facilidade. Então, isso tudo que eu disse aqui
foi um choque de realidade muito grande. Só que o que me fez de 3 meses pra cá começar a caminhar com ainda mais força, com ainda mais intensidade para isso? O número de responsabilidades que me surgiu. Hoje, eu tenho diversas responsabilidades, só que eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos objetivos. E eu falei assim, cara, se eu não começar a agir, não vai dar. Eu tenho potencial, mas o que eu faço com esse potencial se eu não ajo? E aí que tá a diferença. Eu comecei a olhar para os meus problemas não como empecilhos negativos, mas eu comecei a olhar eles como degraus, como algo que eu possa pisar e elevar o meu nível. Eu posso subir de nível a cada desafio que eu venço. Não é mais um problema, é um desafio. É algo que eu quero ir até ele. Eu não estou mais me esquivando daquilo que pode me gerar desconforto a primeiro momento. Agora eu estou indo em direção a esse desconforto. É o que eu estou fazendo com esse canal agora. Cara, já vão dar 11 horas da noite. Eu já trabalhei o dia inteiro. Eu estou estudando. Eu estou me endividando, literalmente. Eu estou fazendo um monte de coisa que me gera desconforto. Mas eu estou fazendo isso porque eu sei que é justamente fazendo isso que vai me gerar crescimento. Tá entendendo? Tipo assim, é por isso que muitas pessoas não atingem o potencial delas. Porque atingir o potencial, ele significa, na realidade, você passar por um processo. E esse processo, muitas vezes, ele é desconfortável. Deu para pegar aí a visão? Basicamente, é isso que eu queria trazer nesse vídeo. Esse canal, na realidade, ele é uma documentação do meu progresso e dos aprendizados que eu tenho. Então, daqui 10 anos eu vou olhar para trás e falar assim, olha, essa era a mentalidade que eu tinha e, de certa forma, foi isso que me trouxe até o resultado que eu tenho hoje. Então, se hoje, 10 anos depois, eu sou uma pessoa considerada, e na minha opinião eu seria uma pessoa de sucesso, né? Isso não está atrelado ao que as outras pessoas veem. Mas dentro das expectativas que eu tenho, eu acredito que eu serei uma pessoa de sucesso de acordo com as minhas expectativas. Mas se hoje eu sou uma pessoa de sucesso 10 anos depois, muito era por conta da forma que eu pensava a esse tempo. Lá atrás. É o processo, cara. É você começar a aproveitar o processo. Olha, de verdade, eu tô amando fazer esses vídeos. Eu tô amando aprender uma profissão nova. Eu estou amando passar por esse processo onde você precisa de, às vezes, fazer um compromisso que você vai ter que pagar ali todos os meses. Mas, às vezes, essa dívida que você faz, ela te impulsiona. É uma coisa que eu consigo até olhar pelo lado do carro, por exemplo, que eu comprei esse carro com estratégia. E é uma dívida. Eu fiz uma dívida. Só que essa dívida, ela me impulsionou no curto prazo e pode me impulsionar muito grandemente no longo prazo. E aí, velho, é você começar a utilizar os recursos que você tem da melhor maneira possível. E isso, na realidade, poxa, olhando agora um pouco para trás, questões de um mês atrás, olhar como tantas coisas mudaram simplesmente a partir do momento que eu parei de ser o observador e passei a ser aquela pessoa que agia, é impressionante. Cara, do fundo do meu coração, eu desejo que, se você está assistindo esse vídeo e você tem vontade de começar um projeto, começa. E eu desejo do fundo do meu coração que você tenha sucesso. Eu tenho certeza que você é uma pessoa cheia de potencial e talvez aquilo que te falte é simplesmente agir. Eu sei que dá um pouco de medo, eu sei que às vezes parece meio impossível, mas é assim mesmo quando você está começando. Talvez as coisas não fazem tanto sentido, mas vai chegando no meio do processo e aí você começa a ver as peças se encaixarem. É muito sobre confiar em Deus também.
É sobre você dar o passo e confiar que Deus vai dar o chão. E olha, se Deus não der o chão, saiba de uma coisa, talvez só não era aquele momento. Talvez só não era aquilo que você estava tentando fazer. Mas Ele vai te direcionar para aquilo que Ele quer. Tá entendendo? Mas eu acho que basta ter fé. Muitas vezes eu tomei decisões erradíssimas baseado nas minhas concepções, nas minhas ideias. E olha, que bom. Que bom que Deus não permitiu que acontecesse. Hoje não é o ponto que eu cheguei, assim, não é o ponto que eu quero ficar, eu quero evoluir. Mas comparado com o que eu esperava de mim mesmo, tá muito bom. Tá melhor do que eu esperava. Tá entendendo? Mas é sobre fé. Eu acho que para você atingir o seu potencial, você precisa ter muita fé em Deus e muita fé em si mesmo. Você precisa acreditar que você é capaz. Você não pode ter vergonha daquilo que você fez no passado e muito menos do que você vai fazer agora. Eu acho que tudo isso é parte do processo. Falhar é parte do processo, mas só é falha mesmo se você desistir. Tá entendendo? Recalcular a rota, tudo bem. Desistir, não. Eu acho que é muito por aí. Todas as pessoas de grande sucesso que eu vejo, a maioria delas passaram por isso, mas eu talvez possa soar um pouco mais inspirador de alguém que esteja começando. Então, se eu me dei a liberdade de brilhar, é porque eu espero que você também brilhe. Vai lá. Faça a sua parte. Fiquem todos com Deus. Não se esqueçam de buscar a Ele, colocar Ele à frente de tudo, que tudo dá certo. E só para finalizar, eu estou muito feliz de estar gravando esse vídeo. Estou muito feliz também por você ter assistido. E é isso aí. Faça a sua parte, eu estou aqui fazendo a minha parte. E se Deus quiser, ambos alcançaremos sucesso de acordo com os planos de Deus. Fui.